Como povo eleito de Deus, somos solicitados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como sacerdotes a serviço de Deus, somos motivados a explicar ao mundo perverso, caído e cético a razão da nossa esperança. E como membros da família de Deus, somos desafiados a submeter-nos uns aos outros pela graça revelada em Cristo. Nos Passos de Jesus, uma exposição de 1 Pedro, nova série expositiva da Igreja Cristã Encontro Gênesis. Você é o nosso convidado. Venha participar. Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal da Igreja Cristã Encontro Gênesis. Muito prazer, o meu nome é Léo Oliveira e eu estou pastor da Igreja Cristã Encontro Gênesis. Semana passada nós encerramos a exposição de 1 Pedro capítulo 1. Para quem não sabe, nós estamos numa série expositiva chamada Nos Passos de Jesus, uma exposição em 1 Pedro. E hoje vamos iniciar a exposição do capítulo 2 de 1 Pedro, a qual eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia, o seu smartphone, o seu tablet. Em 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler dos versos de número 1 a verso de número 2. 1 Pedro, capítulo 2, dos versos de número 1 a número 2. Mas antes, vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para juntos aprendermos sobre o Senhor. Nós te agradecemos pela Tua graça e amor que foram tão generosamente derramados sobre nós. Que a Tua palavra fale, ministre, conforte, confronte e console a todos nós. Obrigado. Nós te amamos no nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 2, dos versos de 1 a 2. E diz assim a palavra do Senhor. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. A Bíblia contém perfeitamente, irmãos, a vontade de Deus e suficientemente ensina tudo o que eu e você devemos crer para sermos salvos. Nela, Deus descreveu por extenso toda a maneira de servi-lo, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É o que fala 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 16 e 17. E esses são motivos para desejarmos a palavra de Deus, irmãos. Ela deve estar perto de nós, porque é pela palavra de Deus que crescemos na fé. Ela nos orienta, dando-nos tudo o que é necessário para a nossa vida espiritual. Temos que ter um desejo imenso pela palavra de Deus, para obtermos conhecimento da vontade de Deus, para crescermos espiritualmente na sua palavra. Desejemos ardentemente essa palavra, como se nós estivéssemos com muita fome. Porque essa fome, ela deve brotar da nossa alma, com um desejo genuíno de realmente alimentar-se dessa palavra divina. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, alimentar-se da palavra de Deus. E nessa noite, irmãos, eu quero compartilhar 3 pontos para essa busca em nos alimentarmos da palavra de Deus. O primeiro ponto, para ter crescimento para a salvação. Verso de número 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Gente bonita e fofa de Deus,
O que o apóstolo Pedro quer dizer com a frase como crianças recém-nascidas desejem um genuíno leite espiritual? Quando uma criança recém-nascida ela está com fome, ela, para avisar os seus pais que está com fome, ela faz o quê? Ela começa a chorar, não é verdade? Ela deseja se alimentar ardentemente, saciar sua fome. É o único meio que ela conhece para pedir comida. Ela ainda não conhece outra linguagem para avisar que precisa urgentemente da comida para sobreviver. Assim deve ser o crente. Ele é como uma criança. Ele deve desejar ardentemente, de todo o seu coração, esse leite espiritual. E o apóstolo Pedro, ele está falando de uma maneira figurada. Ele usa essa linguagem para falar da palavra de Deus. Esse leite espiritual é a palavra de Deus, a qual todo crente deve de todo o coração desejar com muito fervor. Devemos ter um apetite muito grande pela palavra de Deus. Pedro, ele escreveu essa carta aos crentes dispersos por causa da perseguição do Império Romano. Esses crentes, eles estavam sofrendo por causa da perseguição. O apóstolo chama-os de peregrinos. Eles estão nesse mundo, mas não são desse mundo. Eles pertencem ao reino de Cristo. A vida nessa terra, irmãos, ela é passageira. É isso que Pedro quer ensinar a esses eleitos de Cristo, que eles não fazem parte desse reino de pecado, mas pertencem ao reino de Cristo. Pedro, no capítulo 1, verso 22 e 23, diz: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pedro começa a lembrar-lhes que no passado eles eram incrédulos, viviam no curso desse mundo, eles eram inimigos de Deus, estavam debaixo da ira de Deus. Mas agora Pedro diz que eles foram o quê? Regenerados. E o que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que eles receberam o perdão de Jesus. Eles agora são pessoas que vivem para Cristo. E eles receberam esse conhecimento através da palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, que é semente incorruptível, como o capítulo 1 menciona. Essa palavra permanece para sempre. Aleluia. Ela é a revelação, a apresentação do Filho de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. É por esse motivo, irmãos, que o apóstolo Pedro diz que temos que desejar ardentemente por essa palavra maravilhosa. Devemos sempre nos alimentar da palavra de Deus. Essa palavra maravilhosa vai nos levar para Cristo. Ela é poderosa para nos transformar. Ela é poderosa para nos libertar. Ela nos mostra o caminho de volta para Deus. Através dela, vamos crescer como crianças sadias que tomam o leite materno. Ela nos revela o Senhor Jesus como o único caminho, o único que pode nos salvar, o caminho, a verdade e a vida. Por isso, gente bonita e fofa de Deus, devemos nos alimentar dessa palavra, para que nos aperfeiçoemos mais e mais para dentro da salvação que Cristo conquistou para nós. Se alimentar da palavra de Deus tem um resultado, gera um resultado. E o resultado é a vida eterna em Cristo Jesus. É ir para o alvo que é Cristo, para a salvação eterna. Temos a revelação do sacrifício de Jesus para nos dar o perdão dos pecados. Esse conhecimento nos é revelado por meio de sua palavra. Aprove ao Senhor dar-nos sua palavra para que possamos conhecer seu plano de salvação.
O conhecimento do plano de salvação, irmãos, vem através de sua palavra revelada. O povo de Israel ansiava pelo Messias, esperando o dia da chegada do Messias. Eles viviam com essa esperança, confiando na promessa de que Deus enviaria o Salvador. Eles ansiavam por ver o Salvador de Israel, mas não viram. Nós, porém, temos a revelação de Deus de que o Messias veio. Ele nasceu, cresceu, sofreu, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, onde está sentado à direita de Deus como cabeça de sua igreja e governa tudo em nome de seu Pai. Glória a Deus! Mas como nós sabemos tudo isso? De onde tiramos esse conhecimento todo? Porque cremos em Jesus, porque o chamamos de Senhor. Há explicação para isso? Você pode explicar a sua salvação? Como? De onde vem esse conhecimento? Para essas questões, só existe uma única resposta. Temos esse conhecimento através da palavra de Deus. Ela nos testifica claramente, irmãos, o amor de Deus, nos ensinando um amor imerecido. Um amor que é graça, misericórdia para conosco, entregando o seu único Filho por amor de nós, para nos dar a vida eterna. Tudo isso nos é revelado na palavra de Deus. E temos esse conhecimento através do nosso apetite em devorar, em nos alimentarmos ardentemente pela palavra, querendo sempre estudá-la, buscando o crescimento espiritual. E só encontramos esse alimento na palavra de Deus, que é rica em vitamina para a nossa alma. Como está o seu apetite, irmãos, para com a palavra de Deus? Os irmãos estão desejando mais e mais pela palavra do Senhor? Irmãos, é pela palavra, é através da palavra que o Espírito Santo opera a fé em nós. No momento em que desprezamos a palavra de Deus, estamos mostrando uma falta de fé pela palavra e pelo próprio Deus, que é o autor da Bíblia. Irmãos, tenhamos um apetite imenso pela palavra de Deus. Vamos devorar essa palavra, aprender mais e mais o que Deus requer de nós. Não deixe a sua Bíblia guardada durante toda a semana e só no domingo, quando você vai à igreja, é que você toma a sua Bíblia para ler. Pelo contrário, leia todos os dias a palavra do Senhor. Alimente-se todos os dias. Medite nela dia e noite. Ela é o nosso alimento espiritual. Ela nos alimenta para suportarmos as dificuldades. Ela nos dá crescimento para a salvação no Senhor Jesus. Ela nos ensina que somos pessoas regeneradas no sangue do Cordeiro. Cristo nos salvou da morte eterna e a palavra de Deus nos ensina isso tudo. Essa é a palavra pura, sem mancha, perfeita, porque ela vem de Deus. Por isso, precisamos do genuíno leite espiritual para vivermos em santidade perante o Senhor. E isso, irmãos, nos leva ao segundo ponto. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, alimentar-se da palavra de Deus para ter uma vida santa. Irmãos, o alimentar-se da palavra de Deus tem um resultado muito grande nas nossas vidas. O crente deve viver diferente do mundo que vivia antes. Ele não mais vive na prática do pecado. Ele não deve fazer o que fazia no passado, mas deve viver em santidade perante Deus e os homens. E é por isso que Pedro nos diz no verso 1: portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. O ato de abandonar significa deixar de lado, deixar para trás. Significa tirar a roupa velha
e vestir a roupa nova, deixando a roupa velha para trás, a roupa de iniquidade. Mas por que esses pecados? Porque somos peregrinos e isso pode nos atrapalhar na comunhão com os irmãos e com Deus, na perseverança dos santos e muito mais. Esses pecados, irmãos, são obstáculos nas nossas vidas. O crente tem que deixar tudo que antes dominava a sua vida e agora buscar mais e mais pela santificação em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro escreveu aos irmãos que viviam na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, dizendo que eles já foram regenerados. Cristo já os regenerou. Uma ação que aconteceu quando eles creram em Cristo como seu Salvador. Isso não quer dizer que eles são perfeitos por serem regenerados, que agora não pecam mais. Não é isso. A regeneração é um processo que vai transformando mais e mais a vida dos crentes. E essa transformação, irmãos, vamos ver através da vida que o crente leva. Essa transformação será percebida por todos que estão ao seu redor. Por isso, Pedro está ensinando que os crentes são peregrinos nessa terra. Eles não podem viver como cidadãos desse reino, porque os crentes pertencem a outro reino, ao reino de Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas e devemos deixar toda a maldade. Quer dizer, toda a maldade aqui corresponde a toda a iniquidade do mundo pagão. Não devemos praticar as abominações que os descrentes praticam. Pelo contrário, devemos deixar toda a sorte de maldade de lado. Temos que deixar para trás. Devemos buscar a perfeição em Cristo. Uma vida que os descrentes possam olhar para nós e ver que somos servos de Cristo Jesus. E desse modo, Cristo seja honrado e glorificado. A maldade não nos domina mais. Estamos debaixo do regime de Cristo. E isso significa que devemos viver conforme a vontade do nosso Senhor Jesus, deixando tudo que nos atrapalhe na comunhão com Deus, na nossa santificação. Não devemos, de forma alguma, entristecer o Espírito Santo com os nossos pecados, mas devemos nos santificar, buscando estar cada vez mais perto de Cristo, sabendo que fomos regenerados. Aleluia! Devemos deixar todo dolo de lado, ou seja, todo engano. Não devemos ser pessoas traiçoeiras que não medem meios para tirar vantagem em cima de outros, mesmo que para isso tenha que prejudicar outra pessoa, não se importando com quem está ao seu redor. Nós, porém, devemos ser diferentes. Devemos ser pessoas que se preocupam com o nosso próximo, querendo sempre fazer o que é certo. Devemos evitar o mal do próximo tanto quanto possível. Nossos atos devem combinar com as nossas palavras. Devemos viver o que falamos, como Cristo e seus discípulos. Isso é uma marca de um verdadeiro filho de Deus. Também não devemos ser hipócritas e invejosos, sendo o tipo de pessoa na frente dos outros, mas por trás somos totalmente diferentes, como se estivéssemos usando uma máscara. Dessa forma, não vamos passar de atores e atrizes que estão representando um personagem. Não devemos mostrar virtudes que não temos. Pelo contrário, devemos ser o mesmo em todas as horas, sendo pessoas com as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos viver aquilo que fazemos. Cristo viveu o que ele ensinou, e ele quer que os crentes vivam como ele viveu, sendo legítimo filho de Deus. Nem devemos, irmãos, ter inveja das pessoas, cobiçando os bens do próximo, a mulher do próximo. Não devemos deixar a inveja tomar conta dos nossos corações. A inveja pode até matar o nosso próximo.
Não tenham inveja das coisas que os outros têm. Devemos nos contentar com o que Deus nos dá. O que temos já é uma dádiva imerecida que Deus nos dá. Ele nos concede, irmãos, tudo o que temos em nossas mãos. Ele nos sustenta e nos guarda. Não precisamos ter esse sentimento detestável no nosso coração. Lance-o para fora do seu coração e viva como um autêntico filho do reino de Deus. Devemos deixar toda sorte de maledicências. Maledicências é você falar mal do seu próximo, falando tão mal a ponto de prejudicar o próximo. Esse falatório, irmãos, arruína com a vida da pessoa, a ponto de prejudicar o próximo. Esse falatório vai arruinar. Ele traz ruína. Esse falatório é como uma lança que penetra o coração daquele que é o alvo do seu falatório. Devemos deixar todos esses pecados de lado, deixando para trás, porque somos novas criaturas em Cristo Jesus, transformadas no sangue do Cordeiro. O alimento espiritual nos ensina o caminho, nos capacita para esse fim, para a santidade de vida. Não mais seremos escravos do pecado, ao contrário, somos libertos do pecado. Devemos nos revestir do novo homem, à imagem de Cristo. Tudo que venha prejudicar na nossa caminhada deve ser tirado do caminho. Não devemos alimentar nossa velha natureza, mas mortificá-la cada vez mais. E só através do alimento contínuo da palavra de Deus é que podemos conseguir esse alvo. Porque ela nos ensina a lutar contra o pecado. Ela nos leva a Cristo. A Bíblia é o nosso manual de instrução de como viver uma vida que agrade ao Senhor. E cada vez mais nos alimentando da palavra de Deus, mais estaremos capacitados para viver em santidade em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos ensina o caminho da santidade. Devemos ler para obter esse conhecimento. Esse crescimento para a santidade nos é dado de graça por Cristo. Não existe bondade maior do que essa regeneração, essa transformação que sofremos. Porque a bondade do Senhor é muito grande para conosco. E isso vai nos levar ao terceiro e último ponto. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, alimentar-se da palavra de Deus para ter experiência da bondade do Senhor. Como podemos ter a experiência da bondade do Senhor, Pastor Léo? O apóstolo Pedro faz uma citação do Salmo 34, onde Davi declara a sua experiência no Senhor. Davi, para eu recordar vocês, Davi ele estava fugindo de Saul. Foi para a terra de Gate, do rei Aquis. Davi teve que fingir que estava louco para Aquis não matá-lo. Depois desse livramento, Davi compõe esse salmo expressando sua gratidão e confiança no Senhor. E ele declara de todo o coração, no verso 8 do Salmo 34, dizendo: Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Nesse verso, irmãos, Davi indiretamente está chamando a atenção dos descrentes para reconhecerem a bondade do Senhor, mostrando que eles devem tudo à bondade do Senhor, que dá comida, água e tudo o que eles têm. Davi convoca-os a reconhecer a bondade do Senhor. Ele convoca os descrentes a reconhecerem a bondade do Senhor baseado no conhecimento de Deus e na sua própria experiência. Davi tem a experiência da bondade do Senhor em sua vida. Ele reconhece que até agora está vivendo pela bondade do Senhor para com ele. É por isso que ele diz: bem-aventurado é quem nele se refugia. Davi se refugia no Senhor, sabendo que ele dependia do Senhor para viver.
O Senhor é quem cuida dele em qualquer situação. Agora, o apóstolo Pedro, ele aplica esse mesmo verso na sua carta. E o que ele quer dizer com isso? Pedro, irmãos, aplica o Salmo 34 aqui, dizendo que já temos a experiência da bondade do Senhor. Como nós temos essa experiência da bondade do Senhor, pastor Léo? A bondade do Senhor, a que Pedro se refere, irmãos, tem a ver com o amor de Deus em enviar seu único filho para morrer no nosso lugar. Essa bondade podemos ver nas Escrituras e podemos sentir em nosso coração. Essa bondade para conosco. Temos a vida eterna em Cristo Jesus. Existe bondade maior do que essa? De Deus ter enviado seu único filho para morrer por nós? Não existe amor igual a esse. Temos a vida eterna, irmãos. Ganhamos por pura graça essa vida em Cristo. É motivo de adoração da nossa parte. E louvemos ao Senhor por essa palavra maravilhosa que nos dá crescimento para a salvação, para a santidade e para reconhecer a bondade do Senhor. Desejai ardentemente, como criancinhas recém-nascidas, o verdadeiro leite espiritual, o puro leite espiritual. Que Deus nos bendiga. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quero convidá-los a vocês virem nos visitar e juntos louvarmos, adorarmos e prestarmos culto em devoção ao Senhor. A Igreja Cristã Encontro Gênesis se reúne todos os domingos a partir das 17h30, nossa reunião de oração, e às 18 horas o nosso culto público. Nós estamos localizados na Rua Machado de Assis, número 262, Vila Nova, Nova Iguaçu. Essa rua, ela fica próximo a Mercedes-Benz e próximo à Avenida Carlos Marques Rolo, tá bom? Acesse o nosso site www.encontrogenesis.com.br. Acesse também as nossas redes sociais, basta você colocar Igreja Cristã Encontro Gênesis. Se você também quiser ouvir os nossos áudios de exposições bíblicas e estudo, basta você procurar nas principais plataformas digitais e colocar Igreja Cristã Encontro Gênesis. Acesse também o nosso canal no YouTube, @Igreja Cristã Encontro Gênesis. Irmãos, uma excelente semana para todos vocês, que o Senhor possa abençoá-los muitíssimos e que vocês possam ter experiências incríveis e ver o favor do Senhor sobre vocês. E saiba, e não se esqueçam, busquem ardentemente o verdadeiro e puro leite espiritual. Alimente-se da palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Paz e bem a todos.